E esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer potencializar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Connector Hub e Estúdios Pro Hub. Eu sou o Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha amiga e co-host, Ninive Girardi. Olá, Nina! Olá, Victor! Olá, você que está nos ouvindo, nos assistindo na sua plataforma de mídia. Mais um episódio Isso do aí. nosso Varejo em Movimento no ar. E hoje a gente tem um case de uma empreendedora super autêntica. Vocês vão ver aqui que ela é divertidíssima. E é Com uma certeza. empresa que transformou um momento de dificuldade em uma oportunidade de negócio. Isso aí, estamos aqui com ela, Paula Moraes, fundadora e criadora da Just Chocolate. Olha que lindo esse sotaque. Vocês já ouviram ela? Paula, por favor, dá um oi pro nosso público. Oi, pessoal, tudo bom? Então, tô aqui para contar um pouco do case da Just, aonde que entra a True e um pouquinho da Paula. Olha só, vai ser um baita assunto, então tu já sabe, né? É case, é história, é realmente conteúdo para tu aprender e potencializar o teu negócio. Nina, para quem quer acompanhar os mais de 90 episódios do Varejo em Movimento, rumo à terceira temporada, precisa fazer o quê? Primeiro de tudo, se inscrever no nosso canal, né, Victor? Isso Chegando aí. aí na terceira temporada, não dá pra perder nenhum episódio. Então te inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma atualização, já deixa teu like nesse vídeo e compartilha com os amigos empreendedores. Com certeza. E tá nos ouvindo na tua plataforma de áudio favorita, a caminho do trabalho, caminhando, tá no Deezer, Spotify, Amazon Music. Dá a curtida, compartilha, dá a estrelinha para realmente ajudar a gente a chegar a cada vez mais empreendedores. Mas antes da nossa conversa, segue a vinheta. Paula, vamos começar o nosso papo. E para começar um papo, vamos começar do início. Meu Deus. Vamos voltar lá. Por favor, Paula, como é que começou a tua história como empreendedora? Gente, começou. Eu acho que eu tenho assim, ó, a memória de quando eu entrei na medicina. Tu foi aluna de medicina, Eu então? fui aluna de medicina. Quando eu saí da psicologia para entrar na medicina. Teve Peraí, psicologia e medicina. Tem uma história antes E tem ainda. mais ainda, mas vamos ceder somente a essas. Cara, quando eu saí da psicologia, entrei na medicina, estudante de faculdade, independente da faculdade que estivesse, né? Não tinha grana para sair torrando, né? Aquela coisa, pai e mãe, só a grana da faculdade, alguma coisinha pro lanche, olhe lá. Então, eu tinha uma namorada na época que ela era de São Paulo e ela veio para Porto Alegre e sempre gostava. Sempre pessoa de fora gosta de ir para Novo Hamburgo, né? Comprar sapato. Naquela época ainda não tinha todas essas lojas em Porto Alegre. E aí ela foi, e aí eu tava um dia parada esperando ela comprar sapato, tava assim, tipo assim, meio boring, esperando, Uhum. né? Um tempão a Erika comprar. Aí eu vi uma moça carregando um carrinho cheio de caixa da Dona Karan New York. Colorido, assim, era meio flúor, assim, amarelo fluorescente. Eu olhei aquilo assim, da onde, Dona Carol, New York? Aí eu vi ela botando numa pilha, eu levantei de onde eu tava, sentada esperando. E aí eu perguntei, como assim vocês vendem Dona Carol, New York? Ela assim, claro, né? É a nossa fábrica que faz. Eu disse, oi, da onde? Sim, mas como é que vocês vendem aqui? Não, então, quando tem uma quebra de grade na fábrica, nós botamos na loja aqui para vender. Aí eu olhei, eu nunca vou esquecer o valor, R$ 39,90. E eu fui uma das, eu não sei se uma das primeiras, mas é que assim, eu fui lá, eu não lembro se eu já tinha me inscrito ou se eu me inscrevi naquele momento no Mercado Livre. E o Mercado Livre naquela época era de Dalance. Não era hoje que tem valor, Sim, não, era de leilão. Dalance. Uhum. E aí eu coloquei, e a Erika levou um tempão para comprar mais coisa. Eu, antes de ir embora, já tinha uma mulher de Brasília que tinha dado um lance no sapato e queria saber. E a partir dela, perguntar se eu tinha outras coisas assim, ó. O que você quiser. Pode juntar toda a turma aí. Ela era. Como é que é? Não sei, secretária de deputado federal, sei lá, do gabinete. Do gabinete. Assessora. Enfim, juntou ela e uma mulherada. Então, assim, ó, semanalmente elas me passavam o que elas queriam. Eu ia no Novo Hamburgo, mandava foto e vendia. E aí, naquela época, e isso eu coloco nas minhas palestras, quando eu falo um pouco de mim, surgiu o Clique Lance da RBS, que era o concorrente direto da Mercado Livre. E aí, eu acho que eu era uma das que mais vendia, e eles colocaram um outdoor em frente ao Rosário, e eu tenho essa foto.
E tá lá, grifes, acessórios, não sei o quê, Paulo Remo. Então, assim, ó, isso é 2002, 2004, mais ou menos, isso. Entre 2002 e 2004, eu não lembro direito, porque não tá Uhum. marcado na foto, mas mais ou menos isso. Paula, Mais de 20 anos já. que história que a gente nem imaginava, porque a gente vê a Just Chocolate e a gente Isso aí, vê os né? chocolates maravilhosos, a gente não imagina o que tem por trás. E aí? E aí? 2004. Bom, não, antes, né? Isso eu fazia na faculdade, dava dinheiro, eu me tornei presidente do centro acadêmico. Eu tornei o Centro Acadêmico de Medicina da UBRA, certamente o início dele de ser o mais rico, independente da faculdade. Rico por quê? Porque a gente fazia eventos, guardava dinheiro para poder fazer festa, né? Fazia moletons, fazia caneca de college, porque eu estudei nos Estados Unidos. Então eu tinha aquelas coisas que tinha que ter pasta, tinha que ter Uhum. casaco, tinha que ter moletom, tinha que ter camiseta, e aí isso juntar dinheiro pro próprio centro Sim. acadêmico. O centro acadêmico criou conta no Banco do Brasil da UBRA, foi a primeira conta que fez. Fui eu que abri, eu e o Vicente Antonello, que foi meu colega na faculdade. Enfim, isso durou um tempo. Uhum. Conseguimos computador mais barato para os alunos, livros mais baratos, que eu lembro que a gente tinha dificuldade de achar grandes. Como é que eu vou dizer? Que faz livro de medicina, editoras Uhum. de livro médico. Então tinha uma livraria de livro médico lá dentro do hospital de clínicas. E eu ia lá, conversava com a dona, com a gerente, aí ela conseguia livro mais barato para a galera. Então, dali eu já dava meus pulos. E 2004, eu tranco a faculdade de medicina. Tá? Por coisas que eu não venho ao caso aqui. E aí, quando eu tô indo, eu ia para o meu sítio, a gente tinha um sítio pequeno no interior, entre Gravataí e Morungava, e aí eu resolvi ir no mercado. Uma amiga minha e uma namorada minha. E aí a gente saiu do mercado e eu passei numa banca de revistas. Tem que comprar revista, né? Ficar, sei lá, no sítio, sei lá, não sei quanto tempo ia ficar lá, 1 mês, 2 meses. Sim, 2004, não Né, tinha redes sociais. exato. Nada. E aí eu tô parada no Zafari da Protásio Alves, esquina, agora não lembro a rua que desce. Enfim, Carazinho, tá? Tô lá na banca de revistas, olho pra cima, tinha umas revistas de velas. E eu sempre gostei de vela. E eu disse, vou comprar vela assim, quantas revistas tem dessa? Eu tenho 5, quero todas. Aí estamos indo em direção ao meu sítio, e eu não tava dirigindo, eu tava olhando assim, olha o endereço. Esse aqui é caminho do meu sítio. Vão parar nessa parada. E eu parei lá, e lá eu comprei parafina, lá eu comprei pavio, lá eu comprei corante de vela. Fui pro meu sítio, e aí, como eu achei que ia aguentar todo aquele tempo, terceiro dia já estava entediada, comecei a fazer vela. Aí eu saí de lá, 1 semana, fiz 72 velas, volto para Porto Alegre que eu tinha médico, desci a Anitta Garibaldi, tinha uma moça que tinha uma loja de velas, não sei mais se ela é viva, a Bia Zanqueta. Parei, desci com uma caixa de velas para ela. Bia, o que tu acha disso? Larguei para ela assim. Isso aqui é uma vela legal. Tá bom, mas como é que tu aprendeu a fazer isso? Não, eu tava lendo a revista e resolvi fazer. Aí ela pega uma vela e fala assim, como é que tu chegou nessa textura? Eu disse, eu resolvi, botando o dedo, queimando a mão, e ela assim, tu pode amanhã, isso era uma terça-feira, tu pode amanhã e quinta-feira, de tarde, como é que tu tá? Não, eu vinha para o Porto no médico e consigo fazer alguma coisa. Ela assim, então vem que eu vou te ensinar tudo que eu sei. Olha só. E aí, eu comecei a entender um pouco mais de velas, mas ainda não era o momento que eu ia realmente ter uma ateliê de velas. Uhum. Naquela semana, então, eu voltei do meu sítio e comecei a procurar aquelas garagens antigas, aquelas que tinha porta, e comecei pelo bairro Petrópolis, que era onde eu e minha namorada a gente estava morando, e aí comecei a caminhar na rua e não encontrava nada. Aí eu cheguei numa casa que tinha aluga-se garagens. E aí eu entrei assim, aí o rapaz falou assim, aluguei ontem minha última garagem. Eu disse, puxa vida. Tá. E subi a rampinha a pé. Quando eu tô quase no final, ele assim, como assim tu tá indo a pé? Tu não tá alugando uma garagem para carro? Sim, é que na verdade não é para carro. Aí eu desci para falar com ele, disse, olha, eu tô alugando porque na verdade, aí eu contei a história, eu tava fazendo velas na minha casa do sítio, ia dar uma M lá, né? E aí ele assim, cara, eu não tenho mais garagem, mas eu tenho esta casa atrás da casa que era antiga dos pais dele, que já tinham falecido, que era a casa do caseiro, que tinha 5 cômodos, ela tinha acho que 45 metros quadrados. Eu falei,
é isso. Ele assim, custa R$200. E eu, é isso. Aí aquela coisa, eu subo a rampinha de novo. Quando eu chego no final da rampinha, eu... Porque foi por causa disso que eu acabei tendo um ateliê de velas. Só que eu não tinha grana. Então, o que eu fiz? Mas eu não tinha grana, eu não tinha grana nem limite. Quem tinha limite era o banco. Fui lá no Mensageiro da Caridade. Comprei tudo que tinha, que eu precisava montar. Tava de uma mesa, não importa se era amarela, roxa, azul, rosa. Comprei sofá, comprei fogão, comprei tudo. E aí comecei a montar o ateliê de velas. E aí, nisso, eu comecei a fazer velas. Então, aí eu começo, né, outra fase do meu empreendedorismo, né, que eu nem sabia que estava ali guardado. E eu acho que nos primeiros meses eu já fui contra a capa de Casa e Companhia. Olha só. Gente, que impressionante. Porque eu sempre quis fazer as velas com formatos. Porque eu nunca me esqueci de uma frase que um amigo falava que eu tinha transformado merda em goiabada. Desculpe a primeira palavra. Mas é verdade, porque ali eu criei, então eu comecei a criar formatos. E isso fez meu ateliê de velas ser conhecido no Brasil todo. Eu viajava o mundo para ter ideia, para trazer e fazia coleções. Fazia coleção assim, inverno, verão e alto verão, coleção de moda. Então eu fazia os eventos na casa da minha mãe e lotavam, mas lotavam assim. Teve um evento que as pessoas não conseguiam se mexer a ponto de passar o garçom ficava na porta da cozinha. Quer espumante? Passa copo de um para um, porque não tinha como andar. E assim foi aqui em Porto Alegre e na praia. Então aí, né, eu começo, né, minha outra fase de empreendedorismo. E com as velas eu emagreci muito. Então aí eu troco uma cozinha pela outra. E eu acabo encontrando um rapaz em Porto Alegre que era de uma empresa no interior do estado. E aí alguém disse assim, tu tinha que conhecer a Paulinha Moraes. E aí eu fui almoçar num lugar na Florêncio e ele estava lá, expondo os produtos dele. Ele disse, ai, fulano de tal lugar falou que eu tinha que te conhecer. Ele disse, ai, tô aqui, vamos conversar. Pois é, tô pensando em dar uma guinada na marca, não sei o quê. Disse, olha, eu já estava ajudando um amigo meu que tinha como é que eu vou dizer? Tinha um grupo de detox. Ele é chefe de cozinha em São Paulo e a gente fazia semanas detox em Porto Alegre. Aí tinha São Paulo, tinha outros lugares do Brasil, outros lugares do mundo, na verdade. E aí eu falei para ele, tá, eu preciso ter um pouquinho de conhecimento. Nisso eu entrei para a NDY, Nova York, fiz gestão de alimentos funcionais, né, barra gastronomia, porque tava tudo, né, interligado. Volto e disse, vamos lá. Tá? E aí, nisso, eu criei a linha de produtos, mesmo de loja, desta marca. Eles tinham ingredientes e eu criei uma linha. Isso eu fiz parte dessa empresa por 2 anos. E aí, eu saí dessa empresa, acho que a pandemia começou em março, né? Isso, março de 20, Eu saí dessa empresa em dia 19 de setembro. Eu já tinha entrado para a Uniagro, já estava dando consultoria na Rede Mundo Verde do Paraná. Vou para Nova York. Nova York eu vou minha vida inteira, né? Desde que eu morei nos Estados Unidos, sempre foi um ponto assim, vou para Nova York, porque lá eu trago pesquisa. Antes eu tinha que trazer pesquisa para as velas, agora é para produtos, né? Para comida, enfim. E aí eu tô em Nova York já em março para ir numa feira, que é a feira que eu vou sempre em março em Los Angeles, em Anaheim, na verdade. E aí eu tô saindo de Nova York e o Pedro da Uniagro fala assim, Paulinha, a feira foi cancelada. E o Pedro é sempre muito brincalhão. Eu disse, Pedro, de onde foi cancelada, Pedro? Foi cancelada. Tô te falando que foi cancelada. E aí, quando eu pousei, de fato, tinha sido cancelada. E eu disse, o que eu ia fazer? Eu tinha mais 9 dias em Los Angeles. E aí, as coisas começaram a fechar. Tipo assim, fui no último dia da Disney, porque não tinha mais o que fazer. Eu não tinha o que fazer. E aí, disse assim, agora eu vou ter que voltar dos Estados Unidos. Eu não conseguia mais trocar minha passagem pela Copa Airlines. Tive que comprar uma outra passagem. Aí tinha uma outra moça que eu sou manager dela, que ela é food styling. Ela também estava nos Estados Unidos. Ela também quase, né, se deu. Desculpa. Tentei encontrar outra palavra que não encontrei, mas enfim. Tranquilo. Né, quase se ralou, ia ser muito antigo. Mas enfim, ela também teve dificuldade para voltar dos Estados Unidos. Enfim, volto e aí começa a pandemia de fato. Que eu fico presa em casa. Ainda fui a Curitiba com muita dificuldade, com aquela roupa toda fechada para realmente para não pegar, né, Covid.
E aí, nisso, eu já entro numa outra marca, onde eu ajudo a criar uma confeitaria saudável, onde, assim, ó, a gente acaba sonhando o sonho dos outros, mas a gente acaba esquecendo do nosso. Esse sempre foi o meu sonho, né? Enfim, passa-se anos, eu me separo, e aí eu decido. Aí eu ouvi um amigo meu disse: olha só, porque eu criei um dos primeiros cold brews. Você sabe o que é cold brew? Não. Vamos perguntar. É um café gelado. Café Ah, gelado. o café gelado, É um café perfeito. extraído em temperatura fria, Aham. né? De 12 a 18 horas. O meu era 18 horas. Eu fui um dos primeiros a ser engarrafado no Rio Grande do Sul. Não tinha outro. Tinha outros cold brews, mas engarrafado, assim, de vender, não tinha. Tá? E aí, nisso, eu não tinha... Eu ia registrar a marca justamente antes de ir nessa época dos Estados Unidos. Aí o meu sócio acabou registrando, deu um BO. E eu disse, bom, ali eu aprendi que a gente sempre tem que registrar as nossas coisas, né? Para não vir pessoas com terceiras intenções e acabar levando a tua ideia para outros caminhos. Enfim, então eu tenho uma advogada onde eu passei sempre a registrar as minhas ideias, né? Ideias, receitas, produtos. E aí, quando eu me separo dessa marca em outubro, final de outubro eu registro a minha marca. E aí vem, antes da Just Chocolate, vem quem? A True Bites. E olha que eu corri pra contar essa parte da história pra chegar aqui. Paula, a Já gente é. não tava esperando toda essa história. Nem falamos né? de chocolate ainda. Nem chegamos no chocolate. Agora que vai começar o chocolate. Porque, na verdade, é o seguinte, a True Bites é a minha confeitaria, né? Aliás, eu até vou corrigir. Saudável acaba sendo, mas é a minha confeitaria funcional. Funcional por quê? Não só aquilo que eu estudei fora, né? Mas não tem inflamatórios, ou seja, não tem leite de vaca, não tem açúcar branco refinado e não vai ter também farinha branca refinada. Então, tudo aquilo que acaba criando inflamação no nosso corpo. Portanto, funcional. Vou bater sempre nessa tecla, que eu acho até mais prudente e mais honesto com quem vai consumir. Então, assim, True Bites, criada, registrada, letra feita, logo feito, começo a criar o cardápio dela, né? Com as coisas que eu gosto de fazer, com que eu julgo que as pessoas vão gostar de consumir. Entra o ano novo, disse, agora estou indo para Nova York, na NRF, nunca me esqueci, Punta del Este, acabou o ano novo, de manhã, pegando uma champanhe, assim, esse vai ser meu ano. True Bites registrada. Meu cold brew já reavi a marca, mudei o que tinha que mudar, registrado. Eu tinha adquirido uma máquina de costura de bonés e tinha criado a Abacaxi Caps. Então, assim, ó, meu ano. Ninguém me Isso para. no início de 2024. 24, meu ano, ninguém para. Vou para Nova York, minha melhor amiga indo, a Gabi, né? Outras amigas junto. E aí eu tenho a ideia assim, cara, vou gastar os tubos, mas vou colocar na Times Square isso. Porque o Nova York tem uma coisa muito forte comigo, e por mais... Tem gente que acha bacana, tem gente que acha bobagem. Cara, é onde eu me inspiro para as minhas coisas, o que é o que tem a ver com o que eu faço, né? Então, vou lá, coloco na Times Square, coloquei o café, coloquei a True Bites, porque eu pretendia inaugurar a True Bites não como uma loja. A True Bites ia ser Dark Kitchen. Vocês entendem o que é Dark Kitchen? Então, eu ia ter um lugar onde ia ser feita as coisas e eu ia embalar o produto e oferecer, sei lá, pro teu bar, pro teu restaurante, pro teu, sabe? Eu queria que ela estivesse em todos os lugares. E aí, gravo tudo lá e aí tá no final do vídeo assim, ó, que eu vou abrir Porto Alegre, Pelotas, São Paulo e Porto Belo. E vocês estão vendo esse vídeo agora, né? Em abril, mas nós estamos gravando agora em janeiro. E vai ser final de abril, começo de maio, que eu vou estar lançando isso. E o que aconteceu? Na verdade, antes do que aconteceu, né? Volto para Porto Alegre, tenho uma conversa com uma amiga minha, que eu tenho o hábito de almoçar na casa dela, da Lu, e ela falou assim, não mostra tudo. Tu já falou da marca, alguma coisa. Mas tenta, porque eu acabo falando, né? É que o que eu acho... Eu gosto de spoilers. Eu até concordo que nem tudo a gente deve falar.
Mas eu sou aquela pessoa que eu sempre dou aquilo que transborda dentro de mim. Uhum. Então, cara, se eu tô feliz, eu não consigo não falar. E não vai ser o Zezinho e a Mariazinha que vão acabar parando com aquilo. E se alguém quiser copiar, que copie. Tudo certo. Eu sei da forma que eu vou fazer. E o que eu vou colocar lá dentro pra fazer a coisa dar certo. E é por isso que vocês me chamaram, é por isso que eu tô aqui. Isso aí. Arrasou! E, Paula, a gente então chega nesse momento da tua marca, da tua história como empreendedora, Uhum. né? E nosso grande público, né, Nina, é o público de Porto Alegre, que viu o que aconteceu. Tua fábrica, né? O local que tu tinha de trabalho, inundado, basicamente até o teto. Até bateu no teto e voltou. Eu Ah. até, quando falo isso, eu fico. Até hoje, eu acho que eu vou ficar emocionada Sim. com essas coisas, porque pega, né? Então, assim, eu constrói lá a fábrica, né? Minha mini fábrica. Vou dizer, minha cozinha laboratório. Uhum. Uhum. Tinha tudo. Tinha o que tinha de melhor em maquinário. Eu tinha minha abacaxi caps junto e tava muito próximo de onde tava meu cold brew. Então, assim, ó, tava tudo perfeito. Eu tava em Lajeado quando começa a chover. Eu tava na fábrica da Docile. Tava fazendo como é que a gente tava fazendo um tour pela fábrica. Tinha um grupo de pessoas e eu lembro que no último dia que a gente tava lá, tinha começado a chover. Tava eu e a Gabi, a gente tinha que ter voltado. Tava eu, a Gabi e o Marcinho, a gente voltou pra Porto Alegre, tava chovendo torrencialmente. E eu tava assim, ó, há 2, 3 dias de falar que, olha só, dia 2 começa a True Bites. 2 de maio ia começar. Porque No primeiro dia. era feriado. No dia. E aí, cara, quarta-feira, aquela chuva torrencial, eu Mesmo. pensando assim, vou fazer mesmo na quinta-feira, vou fazer na sexta-feira. Nisso vem a minha amiga que é fotógrafa, a gente ia conversar sobre fazer fotos, assim, como que eu ia fazer fotos também, se eu queria fazer só foto do produto, mas eu tinha intenção de fazer fotos, já fazer ficha técnica com as fotos, fazer um outro rolê, sabe, todo registrado para ser a diferentona do rolê. E aí, dia 3, eu saio da fábrica da Tal, a gente vai almoçar, e ela pergunta pra Raquel, tu trouxe o que eu te pedi? Ela falou, não, tava chovendo muito, me atrapalhei, mas eu vou voltar de tarde. E aí, ali, quando a gente tava almoçando, ela recebeu uma ligação que o caminhão não ia buscar as coisas porque tinha chovido demais e não tava conseguindo entrar. E de tarde, assim, eu preciso lá começar a pegar alguma coisa. E eu disse, não. Aí, não tava marcando chuva pro dia seguinte. Aí, de repente, choveu de Uhum. novo. E aí a minha mãe estava voltando de viagem. Quando a minha mãe me avisa que o voo dela foi cancelado porque não ia ter mais aeroporto, que eu me dei conta de que agora fudeu. E aí, dia 4, eu acordei, chorei muito. Foi a primeira vez, foi a primeira e única vez que eu chorei até encontrar de novo as minhas coisas. E aí, no dia 5, eu já me encontro com a Gabriela, a gente estava indo pro como é que é lá, agora o viaduto, Uhum. né? Uhum. Que a gente enxerga aquela água. Eu disse, gente, era inacreditável que aquilo estava abaixo d'água. E aí, criamos um grupo de salvamento, vamos que vamos, começamos a salvar a gente. E eu acho que eu falei uma única vez, nesse período de 36 dias, das coisas que eu tinha perdido, mas eu não sabia tudo que eu tinha perdido. E eu só vou descobrir isso no dia 6, 7 de junho. Nossa, um mês depois. E quando eu entrei, o teto, assim, tinha sido pintado, né? Então, assim, o teto tava escamando, significa que a água bateu, Uhum. né? E tava com um risco, assim, na parede. E eu disse, caralho, foi tudo. Não tinha condições de trabalhar com comida Uhum. na cozinha que tava abaixo d'água há 30 e poucos dias, não tinha como. Até esse dia eu tava conversando com o dono da Urano, que era as minhas balanças, e ele falou assim, não tinha nem como recuperar a balança, tava tudo corroído com o barro. Não era nem a água, era o barro. Enfim. Aí só que é o seguinte, agora que entra o chocolate. Agora E que por entra o que chocolate. entra o chocolate, tá? Eu tinha tido a ideia da minha True Bites ter 3 barras de chocolate. A True Bites era uma confeitaria não só de chocolate, de doces. De doces. Uhum. Uhum. Então, o chocolate ele ia ser um produto de oportunidade, tá? E aí, os chocolates não estavam no depósito ou no escritório lá no bairro Chita. Eles estavam na minha casa. Porque o motoboy não conseguiu entregar, ficou lá e tudo bem, tudo certo. Assim como a máquina de sorvete tinha ficado lá também. Uhum. E aí, quando eu vi que não tinha o que fazer, eu fui a São Paulo numa feira
Na primeira feira que eu fui, eu já comprei um expositor de sorvete, um forno. Eu saí comprando as coisas sem nem saber onde ia colocar. Eles estão no mesmo lugar, há 1 ano e pouco atrás. Hoje, estão no mesmo lugar. Desde o momento que eu recebi eles. E aí, eu falo com o pessoal da Yo, que é a minha agência, e a Manu, não, nós já estamos com o esqueleto do site pronto. Vamos colocar os chocolates. Eu disse, cara, eu perdi 3 mil embalagens na enchente. Fora tudo. Uhum. Porque tava a papelaria pronta, né? Porque ia lançar Uhum. 3 dias depois. E aí, eu vou dar um jeito. Liguei para um amigo meu, dono de gráfica, que eu já indiquei muita gente para ele. E aí ele assim, Paulinha, o que tu precisa? Eu sei que eu sou um grãozinho de arroz para ti, perto das empresas que tu atende. Ele disse, não, eu faço para ti. Disse, cara, eu vou viajar para São Paulo amanhã, tá o horário. Ele disse, não, eu entrego para ti. De manhã eu faço para ti o que tu precisar. Eu entreguei para ele 13 e pouca da manhã. As embalagens. 7h30 da manhã estava pronto. E aí que o chocolate deixa de ser chocolate da True para ganhar protagonismo e ser True Chocolate. E aí a minha ideia, rápida, eu tinha voltado dos Estados Unidos, não fazia muito, né? Então eu tinha um packzinho de Tony's, Tony's Uhum. Chocolone, do lado do meu computador. E aí é o seguinte, já era True. Então ele passa a ter protagonismo. Aí eu começo a pensar, cara, como é que eu vou me destacar no mercado só com 3 barras de chocolate? Então eu vou fazer grande o nome, não vai ser só uma marquinha. Ele vai tomar a proporção da barra e ele vai ser colorido. Né? Como criança sempre olha, né? Cores coloridas e coisas grandes. E assim nasce a True Chocolate. E eu coloco no site para vender e largo no mercado. O chocolate começou a vender. A primeira venda dele foi 300 chocolates. Uau. Eu quase infartei. Eu gravei um vídeo chorando, porque eu não estava acreditando que fazia 15 minutos que eu tinha botado no Instagram. Enfim, cria-se então a True Chocolate. E eu disse assim, tá, mas não é só isso que eu vou fazer. Uhum. Eu preciso movimentar. Só que em Porto Alegre as pessoas não sabem, quem não é daqui, que poucas coisas se recuperaram tão rápido. Uhum. Porque em 3 meses, imagina, tinha gente ainda limpando casa. Aliás, tem gente limpando casa, acho que quase até hoje, né? Sim. Então, assim, ó, eu tava assistindo o Stories, era setembro, eu tava deitada no meu sofá da sala de manhã, parecia uma velha aposentada, pensando o que eu vou fazer. E aí eu vi um Stories de uma padaria que ficava no local onde eu tenho a loja hoje. E o cara tava apertando o controle e tava indo embora dizendo que porque ele tinha perdido muito na enchente, ele ia ficar só com a loja principal dele na Dom Pedro II, então que ele tava fechando aquele lugar. Eu, na mesma hora, liguei pro dono da galeria. Eu disse, Beto, eu quero essa loja. Ele disse, não, eu tô cheio de gente aí, não dá, quem vai querer com uma loja aqui? Eu quero essa loja. E aí eu fiquei 14 dias indo todos os dias na galeria para pegar o Beto até ele me abrir. Porque ele falou que ele tinha uma lista de pessoas para botar naquela loja. Até que um dia ele me encontra assim, mas tu é insistente, né? Eu disse assim, cara, eu sou. Essa loja é minha. E aí ele abre ele abre a porta. E aí eu olhei aquilo, era pequenininho. Ele assim, cara, tu não pode ter tua confeitaria aqui, né? A gente sabe que tu faz cookies, não dá. Eu tenho aqui uma loja de cookies aqui, eu tenho aqui o negócio da minha sobrinha, que é mais saudável, vai conflitar, não dá. E tem um banco na frente da minha loja. Tem um banco de sentar. E aí eu andei para trás, eu sentei assim para ele, se não tem problema. Não vai ser uma confeitaria, vai ser uma loja de chocolates. E aí ele me olhou assim, sério? Eu disse, sim, sério. Ele assim, qual é o nome meu? Just Chocolate. E aí ele sai para a esquerda, ele fecha o negócio, ele tá... Depois a gente fala, a Laurinha tá chegando de viagem, tu acerta com ela ali, porque eu falei pra ele assim, cara, a galeria é tua, a loja é minha, só tem que conversar os pormenores. E eu saí pra direita e disse, o que eu inventei uma loja de chocolate com o nome de Just Chocolate? E eu tava indo pra Ciel de Paris, em outubro, faltava poucos dias. Vou pra casa, eu, ChatGPT, loja pequena, Tiny Store. Uhum. E eu já tive um café na China, né, em Xangai, é onde é muito comum ter... Viu? Você olhou vai agora. Tem sacada disso. Tem Vai um plot twist diferente Cara, aqui mas nessa assim, conversa. ó, Tiny Store no mundo é muito comum no Sudeste Asiático, então assim, China, Japão, Coreia do Sul. Cara, então assim, ó, uma Tiny Store é comum pra lá. Eu tenho 8,95 metros quadrados. Tem que vir.
E veio, e eu queria que fosse um logo. Eu queria que o logo fosse, assim, ó, das coisas principais que eu tinha. Independente do nome, tá? Mas eu queria, assim, tu olha pro logo da minha loja, tu sabe que é uma loja de chocolate. O meu logo é Uhum. muito cool, o meu logo é Muito. demais. Meu logo é vendável. Meu logo é tudo. Ele é o pessoal, ó. Pra quem tá Então- só nos ouvindo, é um moço, um rapaz, comendo uma belíssima e enorme barra de Barra de chocolate. Então, cara, e aí eu criei tudo assim em 24 horas, porque aí eu sabia que eu ia ter que criar barras de chocolate, né, de outros sabores. Uhum. Então eu passei uma madrugada toda criando o logo e criando as embalagens. Eu criei 37 barras. Só que aí o seguinte, como é que eu vou diferenciar? Agora vem a diferença. Uhum. Existe a True Bites, Perfeito. existe a True Chocolate, existe a Just Chocolate. Então são 3. São 3 marcas. Quase 3. Na verdade, a True Chocolate, ela tá registrada dentro da Just. Tá. Uhum. Porque é o seguinte, o chocolate da True ganhou protagonismo. Uhum. Então, ele deixa de ser chocolate da True, passa a ser True Chocolate, tá? E por que eu deixei a True e a Just? Que são 2 marcas distintas. A True em português é verdadeiro. Então, portanto, o True, ele tinha que estar voltado também pro sem leite, sem Uhum. açúcar branco Uhum. refinado. Porque todas as barras Binto Bar, e eu já entro nessa parte do Binto Bar, que vocês estão querendo perguntar, Sim. tá? Porque o Binto Bar, eu até entro ela atravessada, o Binto Bar é o chocolate que é colhido lá na fazenda, tá? Sem atravessador, e o fazendeiro, ele vende para quem vai torrar o cacau, Uhum. e vai colocar o cacau na melanger e vai fazer seu chocolate. Então, assim, ó, poucas pessoas de atravessadores e ingredientes de verdade. Então, na verdade, o Binto Bar, ele acaba estando interligado a um True da Uhum. vida, Uhum. tá? Mas assim, ó, o True é o que é saudável. Então, se chega alguém que tem alguma intolerância, uma mãe, ó, né, com a PLV, alguém com algum problema com leite e açúcar branco, ou em dieta que seja, vai comer um True Chocolate. E o Just tem leite, acaba Uhum. tendo açúcar orgânico. Aliás, todos os ingredientes de um Binto Bar, de um chocolate Binto Bar, são todos rastreáveis e orgânicos. Então, assim, hoje em dia que as pessoas não estão mais acostumadas a comer chocolate, porque compram chocolate de mercado, e o primeiro ingrediente é açúcar, Uhum. e sabor chocolate, porque não é mais o chocolate. Então, quando tu compra uma barra Binto Bar, tu tá pagando por cacau. E quando tu compra uma barra em mercado, tu tá pagando por açúcar. Perfeita essa explicação, né, Victor? Exato. A diferença, de fato, de um produto, Exatamente. né, como a Paula propõe. Nós estávamos aqui cheios de curiosidade, a Paula Isso. foi matando a nossa curiosidade aos poucos, revelando a diferença da True Bites para Just Isso. Chocolate. Depois a gente quer saber também, Paula, como é que tu continuou a True Bites, né? Porque tu tinha uma estratégia de lançamento, aí foi tem interrompida spoiler aqui. aqui. Tem Como é que tu spoiler. recuperou ela? Mas, aproveitando que tu comentou da Tony's, Uhum. quando a gente tava olhando o Instagram, foi a primeira coisa que eu falei pro Victor, nossa, chocolate parece chocolate da Tony's, com aquela embalagem colorida, um chocolate enorme. E vocês têm essa pegada, né? Essa pegada fã. Uhum. E isso também se reflete nos sabores da Just Chocolate. A gente viu que tem vários Isso. sabores diferentões. Tem um chocolate de bergamota, que eu e o Victor estamos curiosíssimos. Estamos muito, muito curiosos. De onde vêm essas ideias? E como é esse processo criativo também para escolher novos sabores? Uhum. Guri, assim, ó, eu tenho formação nisso, né? Mas assim, vamos assim, ó, joga a formação no lixo, tá? Com perdão da palavra, tá? Mas eu acho que também, assim, o fato de eu viajar muito, eu tenho 67 países nas costas, né? Então, assim, alguma coisa a gente tira dessas viagens de sabores, né? Os sabores não são somente meus, Uhum. né? Eu tenho Uhum. 2 fábricas que fazem para mim, uma em Porto Alegre, outra em São Paulo, né? Cada uma com as suas distinções, né? Uhum. E eu tenho barras com receitas minhas, barras que eu faço na minha cozinha mesmo. Eu tenho uma cozinha aqui na João Pessoa, então eu crio ali, por exemplo, agora, não são só as barras Binto Bar. Então a gente entra no inverno, tu falou de bergamota, até a Sabrina dos Sabores do Sul foi lá na loja. Cara, eu criei uma barra com chocolate, que já tinha um chocolate Binto Bar com sabor bergamota, com brigadeiro. E agora eu vou ter uma bergamota, porque vai ser chocolate de bergamota, brigadeiro de bergamota e o bolo de bergamota. Que delícia.
Porque, assim, eu não tô criando só porque a Paulinha gosta de comer, Uhum. o que até é visível. Mas, né? Mas assim, ó, o que quem compra gosta de comer, né? E isso vai nas coisas que eu gosto de criar dentro das marcas que eu faço. A gente não cria só pra gente, a gente cria pra quem vai pagar a conta, Perfeito. né? Então, assim, ó, tá ali a True, tá ali a Just, aí a Paulinha vai pra Cial de Paris. Nisso eu tive um problema na coluna antes disso tudo, que eu tinha que ir pra cirurgia. Eu disse que eu ia pra Paris até amputada. Eles bloquearam 3 nervos na minha coluna. Vou pra Paris, vou pra Cial. A gente tava ainda sem aeroporto. Uhum. Então eu tive que ir 2 dias antes pra São Paulo. Tô caminhando pro São Paulo. Fui até algumas lojas que vendiam chocolate também. Conheci um chocolate, onde eu vi a marca, liguei, peguei no Google o telefone e liguei lá. Oi, tudo bem? Eu queria falar com o dono. Não, aqui não tem dono, aqui só tem dona. Ah, seu nome é fulano de tal. Ah, que bacana. Então, eu acabei de provar teu chocolate, eu me apaixonei e eu acabei de decidir que eu não vou ter uma loja própria de chocolate. Que eu vou ter uma loja multimarca de chocolate Bento Bar. E aí entram outras marcas das Uhum. quais eu tenho a maioria com exclusividade Uhum. aqui em Porto Alegre, né? E com isso eu tenho uma abrangência de sabores, né? Que eu digo assim, mas isso aqui não é tua marca, não é assim, tá dentro da minha loja. Tudo que tá aqui é meu. Se tem pamonha, se tem honeycomb, se tem queijo da canaça, se tem queijo gruyère, se tem gorgonzola, porque eu tenho chocolates também disso. Se tem, cara, cara, então assim, tudo que tá ali, né, eu acabei, né, abraçando, Uhum. sendo meu da minha loja. Que legal. E além do chocolate, também tu já mencionou, né? Tem toda um lifestyle Uhum. Tem que tá lifestyle. usando agora, Tô, né? eu O sempre teu próprio- uso. Pois então. Tem os bonés. Exato. E como é que faz tudo isso pra conversar? Cara, é o seguinte, como eu digo assim, viajar, vou à feira, eu tenho o hábito de ir a muita feira internacional. Uhum. Inclusive, eu tô indo agora, convite do Sebrae, eu tô indo pra Nuga, na Alemanha, em show. Kona, que eu nunca fui em Colônia. Então, assim, vou trazer também mais ideias. Mas, assim, hoje em dia, né, as marcas, cafés, e afins, eles estão criando lifestyle porque estão entendendo que o seu consumidor não consome somente aquilo que ele coloca para dentro do corpo, mas Uhum. aquilo que ele leva para passear com ele, Uhum. né? Então, assim, há muito tempo, em marcas que eu tenho o hábito de criar Uhum. alguma coisa desse tipo, ou com a ideia. Então, assim, para mim já era ponto pacífico. Tanto é que a primeira bolsa que eu criei, ainda da True Bites, sem a Just Chocolate existir. Uhum. Tanto é que a primeira reunião, a primeira entrevista que eu dei sobre chocolates foi para pequenas empresas, grandes negócios, que era só a True, não existia nem a Just ainda. E as minhas bolsas já caminham pelo mundo. Tem gente que tem em Londres, tem minhas bags, em Nova York também. Então, assim, eu sempre quis criar. São as bags, são os moletons, os Uhum. casacos colleges, os bonés, meias, né, camiseta. Eu já vendi toda uma coleção de camisetas da Just. E minha loja fez 7 meses no sábado. Então, cara, é isso. Eu sempre falo, eu sou meu outdoor. Onde eu puder estar com a minha roupa, eu estou. Eu só ainda não vou a casamento por detalhe. Mas é uma base. De casamento eu vou também. Paula, e como que o ponto de venda na Isso aí. Dinarte complementa essa experiência, todo esse lifestyle da marca? Tu ficou bem emocionada aqui contando pra gente essa Uhum. história. Cara, assim, ó, é no bairro Minho de Ventos, né? E então, assim, como um chocolate Bento Bar, ele tem um valor literalmente agregado Uhum. ao ingrediente, ao cacau, né? Que tem um valor superior a um chocolate de mercado. Então, um bairro como Moinhos de Vento, não que os outros também não Uhum. proporciona isso, porque ali é uma vitrine, né? Então, eu acho que ele casa com isso, apesar de que eu vendo muito ele pro Nordeste. Legal. Que show. Muito. Meu site tá online, inclusive, agora. E meu site, como tu viu antes, é bem Uhum. minimalista mesmo, bem a cara da Zara. Ah, cara da Zara. Pelo menos o site, né? Então, assim, eu tenho uma venda a nível Brasil já bem significativa via site. Eu tô falando isso de 7 meses. Que Isso é o que incrível. mais impressiona, né, Victor? Exato. 7 É meses de operação pouquíssimo dessa marca. tempo. E a True Bites, que a gente quer saber. Como é que ela Exato, eu ia continuou? falar Como é que isso. tu E recuperou o a marca? spoiler? A E o gente spoiler. tava aqui no É. backstage O ano falando do passado, quando eu spoiler. tinha fechado, já a Just Chocolate, fechado, eu digo fechado de Sim. assinar o Uhum. contrato.
Eu tô saindo um dia, fui tomar um café na Dinarte mesmo, tô dobrando a esquina da Barão de Santo Ângelo, tava com uma amiga, e aí eu vi alguém saindo de uma casa, eu disse assim, para o carro. Espera aqui um pouquinho. Desci do carro, fui correndo, conversar com uma moça. Vocês compraram essa casa? Ela assim, sim, compramos essa casa, perdão, pessoal. Compramos essa casa. E eu falei assim, cara, vocês não querem alugar as garagens? Volta na garagem lá, 20 anos atrás. E ela assim, olha, nem pensamos nisso. E eu disse assim, ai, aluguem pra mim, pelo amor de Deus, eu preciso ter um espaço pra minha True Bites. E ela, tá bom, a gente vai falar, vou falar com meu irmão e tudo mais. E ela assim, tá bom, a gente vai te alugar. Então, só que primeiro, a gente tem que fazer a reforma de toda a casa, então tu não pode fazer nada. Quando a gente acabar a nossa reforma, aí tu pode entrar pra fazer o teu projeto. Portanto, agora, Opa, acredito tá vindo. que para final de setembro a minha True Bites vai estar pronta. Ela tá linda, ela tá que maravilhosa. show. Ela vai ter não só as coisas que eu sempre sonhei em ter numa confeitaria funcional. Ela tem spoilers. Eu vou ser, e agora aqui eu posso dar esse spoiler, eu vou ser a primeira sorveteria vegana de Porto Alegre. Opa! Porque eu vou ter sorvetes lá também. Né? Eu vou ter sorvete soft, vou ter sabores de sorvete também para as pessoas levarem para casa. Ela não tem espaço para receber pessoas para sentar. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu vou bater muito na tecla depois quando eu for comunicar isso. Mas ela tem espaço fora, ela vai ter espaço em cima. E ela vai ser to go para tudo. Ela tá maravilhosa. Tá Ai, linda que mesmo. E assim, show. ó. E beijo pro meu arquiteto, o Thiago Varela, que assim, ó. Ele tem feito milagre com os espaços que eu dou pra ele fazer os projetos. Que honra, né, Que Victor? legal, Varejo em Movimento olha só. recebendo um anúncio desses. Perfeito. Uhum. E uma lição de sucesso, né? Uma Porque lição de assim, sucesso. é a volta por cima. Tu sabe que assim, ó, desde que eu comecei a dar palestra sobre o meu case, Uhum. né? Que acho que faz uns 4 meses, 3, 4 meses. Eu tô com 7 meses de loja, né? E eu acabo recebendo muita mensagem, não só pela minha visibilidade no Instagram, mas mensagem de pessoas assim, tá, Paulinha, e o que que eu faço? É possível começar assim, assado? Cara, eu sempre digo, começa. Porque se a gente depender do que os outros vão achar daquilo que a gente tá fazendo, a gente vai acabar não fazendo nada. Perfeito. Paula, e agora que tu falou em palestra, não podemos deixar de comentar Exato. aqui, né, Victor, que a Paulinha foi palestrante na FBV, Baita participou de um palestra. painel no palco Negócios, o palco principal. Principal. Então conta pra gente como é que foi essa experiência. Cara, foi muito legal. Assim, foi a primeira palestra que eu dei para um grande público sobre a Just Chocolate. Né? Uhum. Então, assim, eu lembro que eu fui na quarta-feira e eu tinha ido assistir algumas palestras, e aí até a primeira, assim, não estava muito cheio. Assim, pensei comigo, não que eu quisesse, assim, tomara que a minha tenha mais gente. E eu quero ver, porque assim, não importa, toda vez que eu vim falar, cheguei aqui, eu tava nervosa de falar. Nós estamos para 2 pessoas, porque por mais que eu tenha essa veia palestrante de falar, cara, eu sempre fico um pouquinho nervosa antes de começar. E aí, quando eu entro na sexta-feira para dar minha palestra, e eu tinha só 10 minutos. A primeira palestra que eu dei da Just Chocolate, eu tive 1h30. E aí, assim, aí eu tinha só 10 minutos para falar das minhas coisas, 10 a 15 minutos, aí tinha uma outra pessoa que também 10 a 15 minutos, depois a gente ia falar sobre o contexto geral, e eu comecei a falar, e aí eu comecei a ver aquelas pessoas entrando, e começou a encher, e quando eu vi assim, ó, tá lotado, pensava comigo, tá, vamos lá, finge que tá no Instagram, que pegou o telefone assim, que tá falando. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, por estar falando aquilo para mais gente. O retorno que eu tive disso é inexplicável. É inexplicável. Não só assim, ó, de tapinha nas costas e tal, mas de pessoas que não sabiam quem eu era. E isso que eu acho muito bacana. Porque quando tem só pessoas que já sabem o que tu é, talvez, né, não venha essa contrapartida. Então, essa contrapartida, esse retorno de pessoas que não sabiam que estavam ali. Sei lá, vou lá no palco principal assistir aquela palestra. E eu lembro que teve uma moça que levantou. Eu tava cumprimentando um pessoal quando eu saí, e aí ela veio e disse, olha só, eu preciso falar contigo. Eu tava te gravando, eu parei aqui aleatoriamente, eu tava te gravando. E aí eu comecei a me emocionar com o que tava falando, e aí eu postei o primeiro stories, e aí a minha chefe, que eu não sabia que ela te conhecia, ela não tá aqui, acho que ela tá em Uruguaiana, algum lugar, e ela assistiu, e ela escreveu isso daqui, e tu lê isso daqui. Então assim, ó, bárbaro, que isso siga abrindo portas, não só para mim, mas para todo mundo que foi e que vai e que conta seus casos, porque eu acho que tem um porquê a gente tá lá, né? Tem. Tem porquê.
E é um baita por quê? Porque, assim, realmente, a tua reinvenção. Uhum. E eu acho que... E esse episódio aqui, ele acaba resumindo muito isso, né, Nina? Os ensinamentos e a tua história. A tua história é um ensinamento. Eu sempre fui muito resolutiva, né? Não importa que empresa eu estivesse para dar ou mentoria ou consultoria, eu sou muito resolutiva, né? É que nem aqui, sei lá, isso aqui tá quente e isso aqui é de um outro lugar. Vamos pegar ali, não tem problema, vamos colocar aqui. Não vai queimar aqui. Cara, eu sempre dei um jeito. Né? Eu sempre dei um jeito. E é por isso que eu até tinha um tempo que eu tinha no meu Instagram, tava ali Paulinha Moraes, e tava escrito assim, ó, da tia do cafezinho a chefe de torcida. E eu falei isso na minha primeira palestra sobre o case da Just Chocolate, porque eu tenho ali o que eu tenho de formações e afins, e aí eu tenho o que eu sou dentro da Just Chocolate, da Just Chocolate. Eu sou tudo. Tu é a Né? tua marca. Porque a minha Just Chocolate, tem gente que às vezes me procura, ai, Paulinha, também quero te contratar para dar uma consultoria, porque se encanta com o que eu tô fazendo, mas tá se encantando daquela forma que eu tô fazendo pra mim. Uhum. Ah, então, assim, porque eu fiz sem medo. E porque Uhum. eu não tinha tempo mais pra ter medo. Porque tudo que eu perdi na enchente, cara, É pesado. muito pesado mesmo. Eu perdi tudo que eu construí na minha vida adulta. Tudo, 100% que eu 100% que eu construí na minha vida adulta, eu perdi na enchente. Então, cara, eu tinha que ser resolutiva pra mim também, né? E aí vem tudo isso. Perfeito. Nossa, Nina. Acho que é um episódio aquele pra inspirar. Né? O É. Varisto que depois que tropeçou, tá pensando, poxa, tá difícil, vou parar. Não Vá. para. Não para. Não Não para para. que tem histórias É como isso essa. aí. Ah, a gente está se aproximando do fim, né, Nina? E aí, Paula, eu quero te fazer duas perguntas. Vamos lá. Duas perguntas. Vocês vão achar. Primeiro, tu tem uma baita história. E quem tem uma baita história também vê o futuro. Uhum. Daqui a 10 anos, como é que tu quer estar? E uma pergunta que eu acho que essa é capciosa, essa tem justa. Vamos lá. Da Just Chocolate. E da True Bites também. Teu chocolate favorito. Tá, eu vou começar com a primeira, né? Vamos lá. Futuros. Tá? Cara, eu espero que ambas as marcas, se não seguirem comigo, que sigam ativa. Né? Porque eu, na primeira semana de Just Chocolate, apareceram 3 pessoas querendo ser minha sócia. Uau. E isso não seria tão incomum, Uhum. né? Mas, como eu não tinha grana pra começar Just Chocolate, eu comecei com a grana que eu ia começar True Bites, então, assim, seria fácil me vender, né? Toma aí. Não. Porque eu sei do valor que ela tem. Né? Eu tenho gente interessada pelo modelo na Bélgica já, Uau. tá? E isso vai acontecer também. Então, assim, não é eu levar a Just Chocolate. Né? A Just Chocolate até pode ir com algum outro produto, porque a gente sabe que, assim, tem um pequeno detalhe que é o transporte, né? E é lá num outro continente. Mas o modelo. Uhum. Então, assim, eu quando comecei a própria True até, mas a Just, vamos falar dela em específico, gente, não tem plano nenhum. Assim, não tem plano nenhum de negócios. Eu me joguei lá de cima do Everest e comecei tô recém construindo a primeira roda. Então, eu vou seguir caindo e construindo aquilo, e eu sei que ela já tá dando certo. Ela já pagou a conta da obra. Ela já dá lucro mensal. Perfeito. Né? Então, assim, conversando, obviamente, com pessoas que são mais especializadas nisso do que eu, e eu sei os meus limites, né? Até onde eu sei fazer, e o que eu não sei, eu pergunto para os universitários, né? Eu quero ter pelo menos mais 3 Ótimo. próprias. E sai mais uma ainda esse ano. Mais spoiler. Ai, mais um Opa. Outro spoiler. Sai mais uma esse ano, né? E até metade do ano que vem sai outra já em outro estado. Em outro estado. Olha Em aí. outro estado. Cresceu Né? muito. Então, assim, a Just Chocolate, ela é o meu novo filho, né? Que acabou vindo antes do filho prometido, que era a True, mas ela é meu modelo de negócio para replicar. E essas novas unidades vão vir também em Just Chocolate ou vai ser outra marca? Não, Just Chocolate. Just Tá. Chocolate Just agora Chocolate. Just Chocolate. E a True,
ela, por enquanto, eu não tenho pretensão de Uhum. levar ela para outro lugar. Mas se ela tiver uma segunda unidade, com certeza em outro estado. Perfeito. O chocolate favorito? Favorito, então, eu tenho o meu favorito, sim. Eu tenho meu favorito. Não, eu não preciso fazer a escolha de Sofia, que foi, assim, o primeiro chocolate que eu criei. O primeiro chocolate ou o segundo. Mas o primeiro que veio já nas minhas barras grandes, né? Que é meu chocolate de aveia e castanha. E açúcar de coco e flor de sal. Olha só. Que Ele é um combinação. chocolate assim, ó. É um chocolate, inclusive, ou seja, qualquer pessoa pode comer, a não Uhum. ser que tenha alergia a aveia e castanha. Não tendo, todo mundo pode comer, né? Quando dou ele para provar na loja, as pessoas, eu deixo provar, e a pessoa assim, nossa, é um doce de leite, né? Assim, saudável. Não tem leite nem açúcar branco. Como assim não tem leite? Porque as pessoas têm que entender que a gordura de um chocolate Binto Bar é a própria manteiga de cacau. Uau. Então tá, né? Baita história, baita história. Nina, acho que é um episódio que inspira, né? É um episódio que inspira, um episódio que daria uma série, né, Com Victor? Com tantas certeza, reviravoltas na com história da certeza, Paulinha. com Ai, tem certeza. muita mesmo. Às vezes até eu acabo me enrolando às vezes, com alguma coisa, porque elas acabam se interligando. Uhum. Sim. E aí, coisas que eu não conto em palestra grande, porque eu não tenho esse tempo hábil, mas eu contei na minha primeira, no meu case lá de 1h30, que na verdade, lá em 2003, 2004, estava caminhando por Curitiba, e eu pensava que eu queria ter um restaurante onde o ingrediente principal fosse chocolate. Então já existia um sonho lá Hum. atrás. E eu realizei ele em termos que quando eu fazia relacionamento para uma marca de uma amiga, uma marca de chocolate que é de São Paulo, nós criamos um jantar 7 tempos, todo com chocolate em Porto Alegre, e eu levei para São Paulo também, e foi um sucesso. Já quero participar da próxima edição se tiver. Então, por favor, vamos ter convites. Paula, pra quem eu acho que agora, né, todo mundo já deve estar aí abrindo suas redes sociais pra Procurando dar a uma Just olhada. Me Chocolate. sigam, me sigam. O serviço, por favor, os Gente, por teus favor, arrobas. primeira coisa, Vamos me lá. sigam, @PauloRemo. PALOREMO. Por que é Paulo Remo? Paula Louise Ricknagel Moraes. Sempre os duas primeiras letras de cada nome. Essa é a minha marca registrada desde a primeira vez que eu voltei dos Estados Unidos, quando eu morei lá. A internet estava sendo criada. Precisava de uma senha. O que senha eu vou colocar? Paulo Remo. Então, sempre foi Paulo Remo, né? Me sigam lá, dentro do meu perfil, tem lá @justchocolate, tem Perfeito. @truebites.co. Me sigam e comprem chocolate. www.justchocolate.com.br, que essa é uma das mudanças também, spoiler Uhum. da semana, porque até então o meu site era truebites.co, que é aquele site que já estava Uhum. pronto, e aí eu fiz a migração de uma empresa para outra, uma empresa grande. Afinal, meu site tá ficando bacana, Uhum. né? E também de vendas. Então, agora é justchocolate.com.br. Isso aí. E a loja física na Dinarte 148. 148, loja 8. Gente, loja do meio. Não importa que entrada tu entrar na Casa Prado. Se entrar pela Dinarte, no meio do caminho, vier pro outro lado, no meio do caminho. Perfeito. Nina, minha cara, te questiono agora. Temos um podcast? Temos um podcast inesquecível, né, Victor? Com Porque essa certeza, história da ficou Paulinha marcado. rende um filme. Com certeza, rende Ai, baita gente, filme. essa é só uma história da minha vida. Eu sou a mulher das histórias. Paula, brigadão demais por Obrigada esse a vocês. baita papo. A gente adorou estar Amamos. contigo aqui. As portas do Varejo de Movimento vão estar sempre abertas E da pra ti. FBV também. Com certeza, queremos te ver lá Ano que vem eu quero estar na FBV, hein? Ó, já Ó, fica Nossa, cobrando também fogo. queremos. E você que nos acompanhou até agora, bom, foi um baita episódio, então assim, ó, obrigação, compartilhar esse episódio com todo mundo. É empreendedor, não é empreendedor, porque assim, ó, é uma história inspiradora, de muita superação e realmente valor de marca, né, Nina? Com certeza, Victor. E vemos você semana que vem. Nina, também te vejo, né? Semana que Com vem. certeza, não perco por nada nosso Varejo de Eu Movimento. perco. Então não te esquece, curte, comenta, te inscreve no nosso canal do YouTube, tá nas plataformas de áudio. Também curte, comenta, compartilha pra gente chegar a cada vez mais pessoas contando histórias tão incríveis quanto a da Paula. Gente, muito obrigado mais uma vez e vejo vocês no próximo episódio do Varejo Movimento. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.